Um botijão de gás de cozinha provocou uma explosão. Porque não é um botijão que explode, né? É o gás que vaza e ocupa o local. E aí o homem ficou gravemente ferido. Vou chamar ao vivo o David Martins, que tem detalhes. É um senhor já, pela foto, David, aparenta já uma certa idade e teve 50% do corpo queimado. Eu estou vendo aí, atrás de você, um cenário de destruição, né, David? É isso, Fábio. Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Seu Edinaldo Soares da Silva, ele tem 60 anos. Ele teve cerca de 50% do corpo queimado, está no hospital de trauma. Inclusive, agora há pouco foi divulgado que o estado de saúde dele é grave. Agora, a explosão aqui foi enorme, viu? Como você muito bem analisou aí, experiente, repórter, já viveu isso daqui que eu estou fazendo nas ruas. O gás ficou confinado nesse apartamento e quando uma centelha foi acesa, o resultado foi esse buraco que você está acompanhando aí na estrutura do apartamento. Esse buraco ele foi aberto após a explosão. Agora a gente acompanha um pessoal da Inlu que está trabalhando aqui, fazendo a limpeza do local, retirando parte do entulho e da destruição que foi causada após essa explosão, mas a dimensão do buraco é de chamar a atenção. Essa explosão aconteceu nas primeiras horas da manhã de hoje. Esse apartamento fica aqui no condomínio Vale das Palmeiras e ficou com a estrutura toda comprometida. Aqui esse buraco que você já evidencia de forma clara na imagem do Geraldo. Agora, Geraldo, vem comigo aqui, Geraldo, para a gente mostrar o apartamento de outro ângulo. Me acompanha, por favor, porque esse fato causou destruição em parte do prédio. Aqui dá para ver o teto, ó, um pé direito alto que existe nesse prédio, na entrada desse condomínio, ó, caiu o gesso. Agora vamos para cá, por favor, Geraldo, me acompanha aqui, para a gente mostrar o trabalho do pessoal que está fazendo a limpeza e mostrar também a estrutura do apartamento na parte de dentro. Pode ir, Geraldo, vai lá, mostra lá o pessoal trabalhando, fazendo a limpeza e retirando os entulhos do local, porque a destruição aqui é enorme. Na hora em que a explosão aconteceu, só estava em casa o seu Edinaldo. E após a explosão, acreditem, ele ainda conseguiu sair do apartamento sozinho, ainda foi em busca de um balde com água para tentar apagar o incêndio, mas aí devido às lesões causadas no corpo, em decorrência das queimaduras, aí ele não aguentou. As pessoas correram, vieram em cima, prestaram aquele primeiro suporte e depois equipes do Corpo de Bombeiros e também do SAMU estiveram aqui no local para realizar o primeiro atendimento e encaminhá-lo até o Hospital de Emergência e Trauma, onde ele está internado e, como eu falei, o estado de saúde é considerado grave. Agora, a explosão assustou todo mundo, viu? Nessa casa aqui eu conversei com o morador, ele disse que estava dormindo na hora que escutou a explosão, acordou assustado. Nessa casa aqui, a estrutura do teto também foi comprometida. Deixa eu pedir aqui licença. Dá licença. A casa é sua, né? Dá licença. Mostra aqui, por favor, meu querido Geraldo, o teto. Ó, como é que tá, ó? Também comprometida. O gesso está todo comprometido. Então foi um susto enorme para todos os moradores aqui do condomínio Vale das Palmeiras. A janela aqui, vem cá, Geraldo, vem pra cá, sai aqui, mostra aqui, ó. A janela que era de vidro aqui, ó, acabou, não tem mais nada não, tá vendo, ó? Voou, meu amigo. Olha, foi assim um momento de muito terror para quem mora aqui nesse condomínio. Não só para quem mora aqui na frente, mas para quem mora em outros prédios, em blocos vizinhos aqui. Todo mundo ouviu o barulho e, inclusive, eu conversei com alguns moradores. Põe no ar aí, produção. Uma loucura, ficou todo mundo com medo. A gente ia tomar café e sair na carreira, olhar pensando que era o carro do meu filho, não era. E quando olhou, era um buraco lá e o povo tudo correndo. Susto grande, né? Poxa, uma explosão muito feia, que eu nunca vi na minha vida. Eu pensava até que eram uns fios de energia, né? Quando eu olhei dali, só vi o Algumas pessoas imaginaram que era o prédio caindo. A senhora teve essa sensação também? Também, que a explosão foi muito grande. A gente pensava que o prédio que estava desmoronando, aí quando a gente olhou, falou, foi o bujão. Aí quando nós chegamos aqui, a gente viu o senhor, né, estado grave, o muro caído, ele estava deitado nessa cama aqui. E o fogo, até no cabelo dele tinha fogo. Eu entrei junto com o meu professor e jogamos uma balda de água, apagamos a chama, tiramos ele de dentro do apartamento, colocamos ele na cadeira sentado.
Que susto, hein? Que susto. Eu imagino como essas pessoas devem ter ficado apavoradas com o barulho da explosão, sem ninguém saber o que estava acontecendo. Equipes do Corpo de Bombeiros, várias, vieram rapidamente ao local para poder ver o que estava acontecendo e realizar o atendimento. Vamos ouvir o que fala o Corpo de Bombeiros sobre essa ocorrência. Inclusive, ele detalha um pouco da dinâmica que foi relatada sobre como tudo isso se iniciou. Põe no ar. Quando nós chegamos ao local, foi informado que um senhor que era usuário era dependente químico, ele tinha esquecido a boca do fogão ligada. Isso provocou um vazamento de gás e ele estava dentro da residência, não sei se fazendo uso de algum tipo de entorpecente, mas provocou essa explosão no ambiente, que acabou danificando várias paredes da residência, deslocou o gesso da edificação, comprometendo inclusive edificações adjacentes. O prédio onde o apartamento fica, o prédio ele está comprometido, Major? Outra coisa, os moradores dos outros apartamentos desse bloco foram retirados do local, eles podem ficar? Qual é a situação do prédio? A residência onde foi a zona de origem do incêndio, ela está totalmente comprometida. Nós acompanhamos um dos parentes da vítima para retirar alguns utensílios de uso pessoal, mas a edificação está totalmente comprometida. Está isolada. Os outros apartamentos, nós observamos que ainda tem indícios de que foi danificado pelo sinistro, né? Teve questão de janelas que quebraram devido à explosão, marcas de fissura, de rachaduras. Essa foi a primeira análise, isso aí foi dito logo após a chegada das equipes do Corpo de Bombeiros. Aí, como houve realmente um dano à estrutura do apartamento e também de alguns setores do prédio, então foi preciso chamar a Defesa Civil. Os moradores me contaram que a Defesa Civil esteve aqui hoje de manhã também e esse apartamento aqui, ele está interditado. O pessoal está realizando a limpeza. Mostra, por favor, mais uma vez, Geraldo, realizando a limpeza, tirando os entulhos, mas a orientação é que ninguém more por aqui, pelo menos nesse primeiro momento, até que uma avaliação mais detalhada seja realizada no local. Com relação às outras residências, né, porque é um bloco de apartamentos, então as outras residências foram liberadas. Os moradores estão autorizados a permanecer nas suas residências, com a promessa de que no momento em que uma avaliação mais minuciosa for feita nesse apartamento onde aconteceu a explosão, essa revista, essa análise também será realizada nos apartamentos vizinhos. E aqui, meu querido Fábio Araújo, a tragédia poderia ter sido pior, porque o seu Edinaldo, ele é casado e a esposa dele não estava no apartamento no momento da explosão. Ela tinha acabado de sair para trabalhar. Ele não trabalha, ele está desempregado atualmente, ele passa o dia tomando conta da casa e era a única pessoa que estava no apartamento no momento da explosão. Além disso, os moradores me informaram que os netos dele costumam frequentar o apartamento, ficar com ele no período da manhã, ficar com ele quando não está na escola e por muita sorte, essas crianças não estavam no apartamento na hora que a explosão aconteceu. A esposa dele está na casa de parentes, não tem como ficar nesse apartamento, nessa condição que você está vendo aí na imagem do Geraldo, e é porque a limpeza já foi feita aqui, tinha muito entulho no meio da casa, tinha muita coisa espalhada, jogada aqui pelo ambiente, então a esposa dele está na casa de parentes, aqui mesmo, está muito abalada, precisou inclusive de atendimento médico, porque teve um pico de pressão, né, devido à notícia do que tinha acontecido, que o esposo dela está no hospital em estado grave e que a casa dela, construída e adquirida com tanto sacrifício, está agora nessas condições. É isso, Fábio. Com as imagens do Geraldo, eu volto para você aí no estúdio. Que tristeza, e ainda mais os elementos que envolvem toda a situação. Ele está ferido com 50% do corpo queimado. Rapaz, eu vou dizer a você, eu queimei minha perna em junho do ano passado. Uma queimadura aí que beirou entre 1º e 3º grau, a mais leve para o mais pesado. E um espaço assim na coxa, quase a coxa, a parte da minha coxa esquerda. Vocês me acompanham na rede social sabem. Rapaz, eu vou dizer para você, é um negócio
que não tem descrição para o tamanho da dor. Dói sem parar. Dói 24 horas. Não tem cessão, não para de doer. Remédio é só paliativo. E eu queimei parte da perna, parte da coxa. Fico imaginando um cidadão, Alexandre, com 50% do corpo queimado. Por isso que, infelizmente, muitos feridos com gravidade, com queimadura, morrem. Porque é uma ferida aberta. A pele, o maior órgão do corpo humano é a pele, né? A pele é responsável por respiração, enfim. E aí não dá tempo de regenerar, a bactéria entra, enfim. Várias complicações, inflama, infecciona, infelizmente. A situação dele é grave. O que é que eu tenho de boa notícia para dar para quem se queima, e no caso específico desse cidadão que sofreu 50% de queimadura no corpo? Na Paraíba, nós temos um referencial em tratamento para queimaduras, que é o Hospital de Emergência e Trauma, certo? Ele é referencial, tem uma ala especial para tratamento de queimados, tem até um equipamento, tá fugindo o nome aqui, acho que é câmera hiperbariátrica, acho que esse é o nome. Me corrija se eu estiver errado aí, dá uma pesquisada para eu não errar, mas eu acho que é isso. Que é um tratamento de ponta que tem para queimados, certo? Tem também tratamento com curativos especiais, com pele de tilápia, enfim. Aqui na Paraíba é referencial. Graças a Deus nós temos isso. O Hospital de Emergência e Trauma, referência no tratamento de queimados. Pedir a Deus que preserve a vida e que se utilize dos médicos ali do Hospital de Trauma para salvar a vida desse cidadão.